nosso planeta, tem muitos lugares com realidades surpreendentes, mas poucos tão extremos e desconcertantes como este. Uma nação onde as leis permitem exames de virgindade obrigatórios, aceitam a poligamia como método de sobrevivência, toleram o sequestro de mulheres para transformá-las em esposas e até proibiram o Natal. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos viajar para o Tajiquistão, a terra misteriosa onde as montanhas parecem tocar o céu. Um dos cantos mais impressionantes, escondidos e esquecidos do planeta. Um país que você provavelmente não sabia que existia, devido à sua localização em uma das zonas mais remotas e inacessíveis, com uma fronteira proibida e muitas vezes letal, considerada por muitos como a mais perigosa da Terra. Mas também é uma região mágica, onde em breve será construída a barragem mais alta do planeta, cheia de maravilhas naturais que deixam qualquer um sem fôlego, com enormes montanhas feitas de sal, uma das estradas mais altas da Terra, conhecida como o topo do mundo, lagos lendários e até ruínas milenares que levaram muitos a chamá-la de Pompeia da Ásia Central. Uma nação que parece saída de um mundo de fantasia, governada por um presidente que não só mudou a Constituição para poder se reeleger eternamente, mas também impôs a obrigação de pendurar seu retrato dentro das casas dos habitantes. Nesse país, a moda de exibir dentes de ouro convive com leis que proíbem chorar ou mostrar luto excessivo durante os funerais. E como se não bastasse, a polícia chegou a organizar verdadeiras caçadas para raspar à força a barba de milhares de homens. Prepare-se para conhecer o que muitos consideram o país mais extravagante do planeta. Preste atenção e não perca este vídeo. Em breve você vai viajar conosco por aquele que é provavelmente um dos lugares mais inexplorados da Terra. Vamos começar? Localizado no remoto coração da Ásia Central, o Tajiquistão é um dos países menos conhecidos e visitados do planeta, características que também o tornam uma das nações mais estranhas da Terra. Escondido entre as imponentes cordilheiras do Pamir e do Hindu Kush, seu território se estende como um labirinto de montanhas intermináveis, desde as fronteiras áridas do Uzbequistão e do Afeganistão, até os vales escondidos que margeiam a China e as estepes do Quirguistão. Encravado numa das regiões mais abruptas e selvagens da Terra, o Tajiquistão é um país que muitos não saberiam localizar no mapa. No entanto, por trás de suas fronteiras, esconde-se um mundo esquecido pelo tempo, onde as aldeias parecem suspensas noutro século, as tradições resistem ao avanço da modernidade e as estradas serpenteiam por passagens tão perigosas quanto fascinantes. Uma região onde a paisagem pode ser tão bela quanto letal, onde atravessar um vale pode significar enfrentar temperaturas extremas, tempestades de neve ou estradas bloqueadas por avalanches. Fronteiras onde a natureza não é a única ameaça, como você logo descobrirá com mais detalhes. Com uma superfície de aproximadamente 144 mil quilômetros quadrados, o Tajiquistão tem uma população estimada em 10 milhões de habitantes. A densidade populacional é bem baixa, já que por ser um território tão montanhoso e inóspito, quase toda a população se concentra em pequenos vales e cidades. A língua oficial é o tajique, uma variante do persa, embora o russo também seja amplamente falado devido à influência histórica da União Soviética. Além disso, existem minorias que falam uzbeque, quirguiz e outras línguas, refletindo a diversidade étnica do país. Como você pode ver, a geografia do Tajiquistão é dominada por enormes montanhas, que cobrem mais de 90% do seu território. As cordilheiras do Pamir e do Alai se estendem pelo país, com picos que ultrapassam os 7.000 metros de altitude, como o Pico Ismail Samani, anteriormente conhecido como Pico Comunismo, que chega a 7.495 metros e é o ponto mais alto do Tajiquistão. Essas montanhas têm sido barreiras naturais que isolaram comunidades inteiras durante séculos. Obstáculos que têm muito a ver com algumas das construções mais impressionantes do país e do mundo, como o famoso Túnel da Morte, ou a que em breve será a barragem mais alta do planeta. O túnel conhecido como Túnel de Anzobe, chamado pelos locais de Túnel da Morte, é uma das infraestruturas mais emblemáticas e também temidas do Tajiquistão.
Com mais de 5 quilômetros de comprimento, esse túnel fica a cerca de 80 quilômetros da capital do Zambé e conecta a cidade de Juyand. Sua construção foi vital para evitar a passagem pelo Uzbequistão e facilitar o transporte interno, especialmente durante os invernos rigorosos. Mas as condições dentro do túnel têm sido historicamente perigosas, com falta de ventilação, iluminação deficiente e acúmulo de água, o que causou inúmeros acidentes e reforçou esse apelido sombrio. Além desse túnel, o Tajiquistão abriga a barragem de Rogun, que vai se tornar a mais alta do mundo nos próximos anos, com uma altura projetada de 335 metros. Em breve, vamos entrar em detalhes sobre essa barragem impressionante e também descobrir por que a fronteira do Tajiquistão com o Afeganistão é considerada por muitos como uma das mais perigosas do planeta. Mas antes de entrarmos nesses assuntos, é legal conhecer algumas curiosidades sobre os moradores desse canto do mundo, cujas vidas são profundamente marcadas por essa localização extrema e inacessível. Sobreviver entre algumas das montanhas mais frias e enormes do planeta não é tarefa fácil. Como você pode imaginar, a vida aqui é cheia de desafios, e os costumes dos habitantes do Tajiquistão refletem esse ambiente tão difícil. Na verdade, uma das realidades mais surpreendentes deste país é que a poligamia, que é permitida há séculos, continua presente e até comum hoje em dia em algumas zonas do país, principalmente nas áreas rurais. Os motivos por trás dessa tendência estão ligados às difíceis condições de vida e às dinâmicas sociais particulares da região. Ter várias mulheres é visto aqui como uma estratégia de sobrevivência. A imigração em massa de homens jovens em busca de trabalho deixou muitas mulheres sem apoio econômico dentro do país. Em muitas áreas rurais, as mulheres viram na poligamia uma forma de garantir seu sustento e o de seus filhos, bem como garantir mais descendentes para cuidar dessas terras tão difíceis. Algumas mulheres se tornam segundas ou terceiras esposas em casamentos religiosos não oficiais, aceitando essa realidade como uma forma de sobreviver economicamente em uma região onde as oportunidades são limitadas. O Tajiquistão é considerado por muitos como um dos países mais estranhos do planeta, devido a algumas de suas práticas e leis. Entre elas, uma das mais controversas tem a ver com os exames de virgindade obrigatórios, que foram implementados no ano de 2015. Esses exames, exigidos antes do casamento, foram justificados com o argumento de prevenir doenças transmitidas durante as relações íntimas. No entanto, muitas vozes, tanto dentro quanto fora do Tajiquistão, apontaram que essas práticas violam os direitos fundamentais das mulheres. Organizações de defesa dos direitos humanos criticaram duramente esses exames, argumentando que eles representam uma forma de controle sobre a vida privada e as decisões pessoais das mulheres, limitando sua autonomia e dignidade. Mas essa não é a única realidade controversa nesse país remoto, já que aqui o governo do Tajiquistão controla o que as pessoas vestem e como vivem. Esses controles, que incluem restrições tanto para mulheres quanto para homens, fazem parte de uma série de medidas que buscam fortalecer uma identidade nacional, que, segundo as autoridades, está mais de acordo com os valores tradicionais do país. As restrições ao vestuário feminino proíbem o uso de certas peças tradicionais islâmicas, como o véu islâmico chamado hijab, pois são contrárias a qualquer tipo de manifestação extremista, mas também roupas ocidentais consideradas indecentes, como minissaias, calças justas e até sandálias. Embora as autoridades afirmem que essas políticas visam promover uma identidade cultural nacional mais unificada, muitas pessoas veem nelas uma forma de controle sobre as mulheres e suas liberdades pessoais. Além das restrições ao vestuário, o governo impôs limitações às práticas religiosas, apesar de a maioria da população ser muçulmana. Entre as restrições mais chamativas estão os limites ao uso da barba pelos homens, ao hijab e à participação em atividades públicas relacionadas ao islamismo, como as festividades do Ramadã e as peregrinações. Restrições tão chocantes como a que, em 2016, a polícia levou a cabo numa operação em que rapou a barba a milhares de homens,
alegando que esses estilos podiam estar relacionados com o extremismo religioso. Essas medidas, embora tenham como objetivo conter o que o governo considera uma ameaça de extremismo, aumentaram as tensões sociais e políticas, especialmente entre aqueles que as veem como uma forma de controle sobre a vida privada e religiosa. Neste país tão cheio de contrastes, onde a luta pela sobrevivência em um dos terrenos mais inóspitos do planeta, estão sendo realizadas práticas que muitos considerariam impensáveis, como sequestrar mulheres para transformá-las em esposas, e outras realidades incríveis que você conhecerá mais tarde, já que agora vamos conhecer a barragem mais alta e a passagem de fronteira mais perigosa do planeta. As que você conheceu nem são as mais extravagantes ou chamativas. A barragem de Rogum está localizada no rio Vaksh, uma estrutura colossal fundamental para a independência energética do país, já que permite gerar boa parte da eletricidade que todo o país precisa. A conclusão da barragem está prevista para o ano de 2029, e seu sucesso é crucial para o desenvolvimento econômico e a necessidade energética do país, principalmente devido às condições climáticas extremas da região, com áreas consideradas entre as mais frias e inóspitas do planeta. No Tajiquistão, os invernos são longos e rigorosos, com temperaturas que podem descer abaixo dos 40 graus negativos. As chuvas são escassas em algumas áreas, enquanto em outras, como no glaciar Fedchenko, registram-se mais de 2 metros de neve por ano. Estas condições moldaram a vida dos habitantes, que desenvolveram formas de vida adaptadas a este ambiente tão inóspito. Para se deslocarem, por exemplo, além de terem que usar túneis com extremos como o Túnel da Morte, eles também usam uma das rotas mais emblemáticas que atravessam essas montanhas, a Estrada do Pamir, também conhecida como a M41. Essa estrada, que liga a capital do Zambé, no Tajiquistão, a Osh, no Quirguistão, é uma das mais altas do mundo, chegando a altitudes superiores a 4.600 metros na passagem Akbaital. A manutenção é difícil por causa da erosão, deslizamentos de terra e terremotos frequentes, o que a torna uma das rotas mais perigosas para os viajantes. Mas se existe um lugar realmente perigoso e inacessível no Tajiquistão, além dos perigos dessas montanhas e estradas, é a fronteira deste país com o Afeganistão, especialmente na região do Corredor de Uajan, que muitos consideram a fronteira mais perigosa do mundo. Essa estreita faixa de território afegão foi criada no século XIX por um acordo geopolítico entre o Império Britânico e o Império Russo, com o objetivo de evitar que seus territórios fossem diretamente contíguos e que tensões ou guerras se desencadeassem. O Corredor de Uajan é uma muralha natural formada por picos que ultrapassam os 7.000 metros, cânions profundos, geleiras e rios de degelo. É uma das regiões menos habitadas e menos acessíveis do mundo, onde durante grande parte do ano a neve e o gelo bloqueiam suas passagens fronteiriças. Não existem passagens fronteiriças convencionais na maior parte da área, exceto alguns pontos isolados como Ishkashin, no Tajiquistão. Muitas das estradas são de terra ou trilhas de mulas, usadas por comerciantes locais, caravanas nômades e, infelizmente, também por contrabandistas e traficantes. Apesar do isolamento, a fronteira é vigiada por guardas tajiques e russos, por causa da proximidade com rotas de tráfico de drogas, armas e, mais recentemente, de militantes extremistas que fogem do Afeganistão. Além de tudo isso, essa não é uma fronteira qualquer, mas um limite de interesses geopolíticos, culturas, persa e turca, religiões e realidades econômicas. Se você atravessasse diretamente do Afeganistão para a China, passando pelo Tajiquistão, teria que adiantar seu relógio em nada menos que 3 horas e meia. É a maior diferença horária direta que existe entre dois territórios vizinhos em todo o mundo. Essa fronteira atravessa algumas das montanhas mais altas e implacáveis do planeta, as cordilheiras do Pamir e do Hindu Kush. Por tudo isso, avalanches, tempestades de neve, geleiras ocultas, estradas instáveis e passagens bloqueadas pelo gelo costumam torná-la intransitável, mesmo no verão. As temperaturas no inverno podem cair abaixo de 50 graus negativos em alguns pontos, e em certas áreas muito altas,
A falta de oxigênio pode causar mal de altitude até mesmo em exploradores experientes. Por tudo isso, na fronteira do corredor de Uajan, seja tentando atravessá-la a pé ou de veículo, a natureza pode ser tão letal ou pior do que uma zona de guerra. Além de tudo o que você já sabe, é uma zona quente em termos de vigilância militar e tráfico. Tráfico de substâncias, já que faz parte da famosa Rota do Ópio, um lugar que começa no Afeganistão e faz com que toneladas dessa e de outras substâncias cruzem a Ásia Central por essa fronteira todos os anos, muitas vezes transportadas por caravanas clandestinas. Muitas pessoas também fogem dos países vizinhos por essas áreas, lugares também frequentados por grupos extremistas. Uma região onde milhares de minas antipessoais continuam escondidas debaixo da neve ou da terra, por causa de guerras civis recentes. É por isso que atravessar essa fronteira sem conhecimento é arriscar a vida, haja ou não, balas no ar. Embora a fronteira pareça tranquila à vista nos mapas, na realidade é um dos pontos mais quentes não só do Tajiquistão, mas também do planeta. Um lugar que certamente é bom conhecer para tentar evitarem uma possível viagem a essa região remota do planeta. Chegados a este ponto, e antes de conhecer os lugares mais impressionantes e as proibições mais loucas que existem aqui, aproveitamos para perguntar: se algum dia você viajar pelo Tajiquistão, você se atreveria a atravessar o corredor de Uajan? O que você acharia se verificassem se você é virgem, as roupas que você veste ou se dezenas de policiais te perseguissem pela rua para cortar sua barba? O que mais te impressionou neste país tão alucinante? Pause o vídeo e deixe seu comentário. É a melhor maneira de ajudar o canal, para que a gente continue trabalhando todas as semanas para trazer conteúdo tão interessante como este. Então, obrigado por fazer parte do mundo sem censura. Pensando nas maravilhas deste país, uma viagem pelo Tajiquistão não estaria completa sem uma visita ao lago Iskanderkul, considerado um dos destinos naturais mais desejados e fotografados da região. Este lago de águas turquesa, cercado por picos que ultrapassam os 3.000 metros de altura, fica bem no coração das montanhas Fan e é uma das paisagens mais impressionantes de toda a Ásia Central. Seu nome é envolto em lendas, já que Iskanderkul significa Lago de Alexandre, em referência a Alexandre o Grande, que dizem ter passado por essas terras durante suas campanhas militares e cujo cavalo, segundo a tradição, teria se afogado nessas águas. Além desse lago, no Tajiquistão você encontra fenômenos naturais tão incríveis quanto montanhas feitas inteiramente de sal. Essas formações, conhecidas como montanhas de Koja Mumin, ficam perto da cidade de Kuliabe e são uma das paisagens mais insólitas da região. À primeira vista, parecem colinas de pedra ou formações rochosas comuns, mas na verdade são gigantescas massas de sal que emergiram do subsolo há milhões de anos, moldadas pela pressão geológica e pela erosão do vento e da chuva. A razão da existência delas é que, em tempos remotos, essa região era coberta por enormes mares interiores que, ao evaporarem, deixaram enormes depósitos de sal nas camadas subterrâneas. Com o passar do tempo, a pressão da terra fez com que essas massas salinas surgissem até formar verdadeiras montanhas de cor branca e acinzentada, que em dias ensolarados parecem brilhar como se estivessem cobertas de neve, criando uma paisagem de aparência quase irreal. Realidades extraordinárias, como a extravagância do presidente deste país, também fazem parte do caráter único do Tajiquistão. Esse cara que lidera essa nação montanhosa há décadas é Emomali Rahmon, que é presidente desde 1994 e cuja figura deu origem a um dos cultos à personalidade mais chamativos e peculiares da Ásia Central. Rahmon, que começou como diretor de uma fazenda coletiva durante a era soviética, conseguiu consolidar seu poder após a Guerra Civil que abalou o Tajiquistão nos primeiros anos de sua independência. Desde então, ele não só governou o país com mão firme, mas também moldou todo um sistema onde sua imagem e seu nome se tornaram símbolos de autoridade. Seu culto à personalidade é visível em todos os cantos do país. Por exemplo, seu retrato está pendurado em escritórios públicos, escolas, lojas e até mesmo em residências particulares.
Seus discursos são transmitidos constantemente pela mídia estatal, e qualquer evento nacional geralmente gira em torno de sua figura, suas conquistas ou suas palavras. Uma das curiosidades mais marcantes sobre Ramon é que em 2015, ele mudou oficialmente seu sobrenome e o de seus filhos, tirando a terminação russa OV para adotar uma forma mais puramente tajique. Assim, ele passou de Emomali Ramonov para simplesmente Emomali Ramon e incentivou toda a população a fazer o mesmo, como parte de sua política de afirmar uma identidade nacional distante das raízes soviéticas. Além disso, ele modificou a Constituição várias vezes para garantir o direito de ser reeleito indefinidamente, e em uma dessas reformas, até eliminou a idade mínima para que seu próprio filho pudesse concorrer à presidência no futuro próximo, fortalecendo assim a possibilidade de estabelecer uma dinastia familiar. Ramon também tem sido protagonista de atos chamativos que beiram o extravagante. Entre eles, destaca-se a construção de uma gigantesca bandeira nacional em um mastro de 165 metros de altura, o mastro mais alto do mundo, com sua bandeira hasteada imponentemente sobre a capital do Zambé. Esse símbolo não pretendia apenas comemorar a independência do Tajiquistão, mas também projetar a imagem de um país forte e unido sob sua liderança. Um presidente tão extravagante quanto autoritário, que transformou o Tajiquistão num território de leis incomuns, muitas das quais beiram o absurdo e despertaram a curiosidade de viajantes e jornalistas. Desde as restrições sobre como se vestir, ou as regras sobre a pureza antes do casamento que você já conhece, até outras ainda mais surpreendentes, como proibir a celebração do Natal, ou até mesmo limitar a maneira como as pessoas podem expressar sua tristeza em um funeral. No Tajiquistão, as celebrações públicas têm sido objeto de um controle rigoroso. As autoridades determinaram que festas como aniversários, casamentos ou mesmo reuniões para celebrar o Natal devem ser realizadas apenas no âmbito familiar. Grandes celebrações em espaços públicos são proibidas e, em caso de desrespeito, as pessoas estão sujeitas a multas consideráveis. Mas as leis malucas não param por aí, já que mesmo nos piores momentos de dor, como funerais, o governo ditou como os cidadãos devem se comportar. Chorar alto, lamentar-se excessivamente ou mostrar gestos exagerados de sofrimento, como puxar os cabelos ou contratar choronas, é totalmente proibido. O luto no Tajiquistão não deve durar mais de 3 dias, e é recomendável evitar usar roupas pretas durante esse período, pois isso é considerado contrário às normas de sobriedade e contenção promovidas pelo Estado. Esse nível de controle sobre as emoções e a vida privada chega até mesmo às celebrações religiosas, nas quais as autoridades regulam o número de participantes, a duração e até mesmo a forma como os rituais são realizados, tudo com o argumento de preservar a ordem pública e evitar qualquer demonstração de fanatismo ou descontrole coletivo. Como você pode ver, o Tajiquistão não impressiona só pelo clima ou pelas montanhas, mas também pelas regras peculiares sobre como viver e até mesmo como chorar. Em alguns minutos vou contar qual é a melhor maneira de chegar e viajar por esse país, que além de ser um dos destinos mais baratos e incríveis da Ásia Central, é também um dos menos explorados. Mas antes disso, vamos conhecer a moda dos dentes de ouro e o que, para muitos, é o segredo mais bem guardado deste país: as enigmáticas ruínas de Penjikent. Nas profundezas das montanhas extremas e altas do Tajiquistão, escondem-se estas ruínas, um dos sítios arqueológicos mais fascinantes e desconhecidos do mundo, um lugar que foi apelidado de Pompeia da Ásia Central, já que, assim como a famosa cidade romana, Penjikent ficou congelada no tempo depois de uma destruição repentina que deixou seus templos, casas e murais escondidos e protegidos sob camadas de escombros por séculos. Graças a isso, os arqueólogos puderam desenterrar restos perfeitamente conservados que oferecem uma visão única de como era a vida cotidiana nessa região antes da expansão do islamismo. O mais incrível de Penjikent são seus murais e estruturas, que mostram com detalhes incríveis o estilo de vida, os costumes e as crenças de uma civilização quase esquecida. Em Penjikent,
Foram encontrados afrescos que representam cenas de banquetes, rituais religiosos e batalhas, além de templos dedicados a divindades antigas e casas que ainda mantêm sua distribuição original. Embora não tenham sido encontrados corpos petrificados como em Pompeia, o grau de conservação desses artefatos e murais torna Penjikent um lugar único para entender como era a vida nesta antiga cidade antes da chegada do islamismo. É mais do que provável que alguns arqueólogos da região esperassem encontrar o material mais precioso da terra, o ouro, entre as ruínas de Penjikent, especialmente considerando que, há poucos anos, no Tajiquistão, era tendência a usar dentes feitos desse material. Essa moda começou a se popularizar por influência das tradições culturais locais e do status social que o ouro representa. Curiosamente, essa moda não era só um símbolo de riqueza, mas também de longevidade, já que no Tajiquistão acreditava-se que ter dentes de ouro dava proteção, poder e boa saúde. De modo que, em algumas comunidades, esses dentes de ouro eram vistos como um amuleto que trazia sorte, algo que se misturava com as crenças ancestrais da região. Ao longo da história, o ouro sempre foi visto como um símbolo de riqueza e poder, e esse costume de usar dentes de ouro também se tornou uma forma de mostrar prosperidade, principalmente nas áreas urbanas. Embora a prática tenha diminuído hoje em dia, ela ainda é uma tradição em algumas regiões desse país extravagante e lindo. Considerando tudo o que você descobriu sobre esse canto fascinante do planeta, é natural que você se pergunte como chegar e aproveitar ao máximo o Tajiquistão. É por isso que, no Mundo Sem Censura, dedicamos um tempo para pesquisar a fundo tudo o que você precisa saber para explorar esse país misterioso e cativante. Para viajar da Europa ou da América, existem várias opções. Da Europa, você pode pegar um voo para Dushanbe, a capital do Tajiquistão, com conexões através de companhias aéreas como a Turkish Airlines ou a Aeroflot, que quase sempre tem voos de conexão através de Moscou. Da América, a opção mais comum é voar para um grande hub europeu como Istambul, para depois fazer conexão com um voo para Dushanbe. Ao chegar, o principal meio de transporte dentro do país é rodoviário, e há táxis e ônibus locais que levam você às principais cidades e atrações. No entanto, é importante estar atento a certos perigos ao se deslocar pelo país. Como você já sabe, a fronteira com o Afeganistão é conhecida por ser uma das mais perigosas não só da região, mas do mundo. E é recomendável evitar essa área a todo custo. Também é preciso ter cuidado ao atravessar o Túnel da Morte, uma estrada subterrânea perigosa que, embora pitoresca, tem sido palco de acidentes e riscos para os viajantes. Além disso, existem algumas rotas de alta montanha que, embora ofereçam paisagens espetaculares, são conhecidas por suas condições perigosas. Por isso é importante sempre tomar precauções antes de se deslocar por esses locais. Apesar desses riscos, o Tajiquistão é um dos países mais baratos e impressionantes de toda a Ásia Central, o que o torna um destino ideal para viajantes com orçamento apertado. Um café em uma cafeteria local geralmente custa menos de $1 americano, enquanto um jantar para 2 pessoas pode custar entre $10 e $15. Quanto à hospedagem, uma noite em um hotel modesto custará cerca de $20. E se você estiver procurando algo mais luxuoso, os preços geralmente não ultrapassam os $50. Em relação à segurança, embora o Tajiquistão seja geralmente seguro para turistas, é sempre recomendável manter-se informado sobre as condições locais, evitar zonas fronteiriças ou conflituosas e viajar acompanhado sempre que possível. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir uma das regiões mais remotas e desconhecidas do planeta e que tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como este. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele, você vai gostar.